Olá, queridos, estamos aqui diretamente de Itatiaia, onde acontecerá a partir de hoje o nosso retiro de 2021 da Igreja de Jardim Caraí, Academia da Fé, lá de Niterói. Seja muito bem-vindo. Aqui estamos na área livre. Itatiaia é um município com um pouco mais de 32 mil habitantes, município pequeno, uma área muito agradável, cheia de verde. Então, vamos assim transmitir hoje, a partir daqui mesmo, o nosso próximo capítulo da série AF10, Entrega e Ressurreição. Temos conversado sobre a questão da ressurreição, a diferença da ressurreição natural e da ressurreição espiritual. E a partir de hoje começaremos a conversar justamente sobre a ressurreição espiritual. Mas antes, eu queria fazer uma relembrança rapidamente, reforçando que o evento da ressurreição, querido, não pertence à vida biológica, ou seja, ao mundo bios, ao mundo natural, né? A ressurreição que verdadeiramente importa para Deus é aquela que brota do nosso coração e transforma o nosso caráter, transforma o homem interior que há dentro de cada um de nós. Amém? Então, por isso mesmo, os textos bíblicos, quando falam de vida, por exemplo, em várias passagens, trata da vida como Zoe. Zoe, vida eterna, a vida do tipo de Deus. É essa vida que o Senhor tem para cada um de nós como projeto, né? Desde a fundação do mundo. Então, a ressurreição ela não pode ser identificada, e eu reforço isso hoje para você, a ressurreição não pode ser identificada apenas como se fosse uma reanimação de um cadáver, né? Como de Lázaro, por exemplo, que citamos anteriormente, né? Irmão de Marta, de Maria, lá de Betânia, uma família que era conhecida de Jesus, já tinha recebido ao Senhor mais de uma vez nas suas casas e, enfim, eram pessoas mais próximas do Senhor, que o Senhor amava, inclusive, não é verdade? Mas nós não podemos afirmar nada sobre a ressurreição de Lázaro no sentido de transformação interior. A ressurreição que Jesus fez ali foi um milagre realmente promovido por Deus, agraciado por Deus, mas foi uma ressurreição do homem biológico, do homem natural. Então, ou mesmo aquele exemplo, né, do homem que reviveu ao tocar o corpo, né, o seu corpo no cadáver de Eliseu, do profeta Eliseu. Nós já vimos esses dois exemplos. Então, nós já afirmamos que esses dois homens, eles naturalmente, eles tiveram novamente a experiência da morte física, né? Eles acabaram morrendo fisicamente e talvez, eu digo para você, até mesmo espiritualmente, caso eles não tenham tido uma experiência com o nosso Deus vivo, tá certo? Então, um outro evento foi o da ressurreição dos santos que dormiam e tiveram seus corpos ressuscitados através da ressurreição de Jesus. Lá em Mateus capítulo 27, nos versículos 50 a 53, como lemos no último capítulo, está lá escrito, né? Eis que o véu do santuário se rasgou as duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, eu pego esse gancho a partir de hoje, aqui nesse capítulo, dessa passagem. Imagine você, as pessoas após a ressurreição de Jesus Cristo, muitos que estavam já enterrados nos seus sepulcros, saíram, reviveram. Eu não sei como é que estavam os estados dos seus corpos, mas para Deus tudo é possível, querido. Não sei se a carne se recompôs, eu não sei o que aconteceu, mas só sei que eles entraram e se apresentaram para muitos da cidade. Imagine você encontrar uma pessoa, talvez um parente que você nunca conheceu presencialmente, um tataravô, sei lá, alguém ascendente lá para trás, de repente bate na sua porta, toca a sua campainha, opa, olha, eu sou seu parente, eu sou pai do seu avô, sou pai do seu tataravô. Imagina que coisa fantástica e diferente, né? Mas essas notícias correram por toda aquela região e foi um marco, né? Realmente, mais um marco da ressurreição de Jesus. Então, hoje, nós vamos justamente conversar pegando como ponta, como gancho, esse evento, né? Como uma lente que sobre o que há de acontecer através do retorno de Jesus Cristo, a sua segunda vinda. Então, essa passagem que nós acabamos de ler em Mateus 27, aponta também para o que acontecerá na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando todos nós, como igreja, a igreja ressurreta interiormente, a igreja que está colada com
com Jesus e crê nele, ela será assunta aos céus, né, na sua segunda vinda. Então, dessa maneira, o Novo Testamento, ele conecta, digamos assim, a ressurreição dos justos com o retorno do nosso Cristo Jesus. E eu quero compartilhar nesta noite com você uma passagem lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 51 a 54, onde o apóstolo Paulo discorre justamente sobre isso também. Diz lá a partir do versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Anote aí, porque hoje não tem telinha para você acompanhar, não é? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. Versículo 51 novamente. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então o apóstolo Paulo aqui, pela revelação do Espírito Santo, está nos conversando, está nos delegando, deixando algo precioso para a nossa vida. No primeiro versículo que nós lemos, diz lá, nem todos dormiremos, eis o mistério, nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos. O apóstolo Paulo está justamente apontando para a segunda vinda de Cristo. Né? Se não for o meu caso e o seu também, dessa igreja encontrar com o Senhor, que Ele voltará, mas não tocará mais os seus pés nesta terra, nós encontraremos com o nosso Senhor e Salvador assunto aos céus. E vai ser um momento glorioso, porque os nossos corpos serão glorificados e seremos encontrados com Jesus. Não me pergunte, nós não entraremos na vida eterna, no paraíso, né? Nós não entraremos no plano espiritual com esse corpo físico. Não me pergunte como é que será esse corpo. A Bíblia não relata, mas será um corpo glorificado. Se nós nos reconheceremos lá através da nossa fisionomia atual, não me pergunte também. A Bíblia não relata nada especificamente sobre isso. Mas ela comenta que justamente, independente da morte natural, a transformação gerada a partir da ressurreição interior, ela continua surtindo os efeitos gloriosos. Efeitos esses que transcendem os tempos e os limites impostos pelo plano natural, querido. Sabe por quê? Porque justamente no abrir, no fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, ao tocar essa trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Então, todos os santos que já foram mortos antes da segunda vida de Cristo, eles serão ressuscitados em primeiro lugar, antes de nós, antes daqueles, na verdade, né, que a igreja que será assunta aos céus, eles serão ressuscitados de forma incorruptível. Isso é fantástico, porque um corpo que morreu, talvez, na corruptibilidade, ele vai ser ressurreto na incorruptibilidade. Muito bom, né? Então, a ressurreição natural, ela não anula ou elimina a corruptibilidade. Erros que possam ser cometidos, falhas humanas e pecados. Então, voltando para os exemplos que nós citamos anteriormente, de Lázaro, daquele homem do profeta Eliseu, ou dos santos que foram ressurretos na primeira ressurreição, né? Na ressurreição de Jesus Cristo, todos eles foram ressurretos no corpo, no físico, mas poderiam voltar a pecar, por exemplo, a cometer erros como homens, como falhas naturais, né? Do homem natural. Então, a ressurreição natural, ela não elimina a corruptibilidade. Agora, a ressurreição do nosso espírito vai nos guiando dia a dia a sermos pessoas melhores, transformadas por Deus, mais íntimas com o nosso Senhor e tendo nosso caráter transformado e cada vez mais próximo do caráter de Cristo Jesus. Então, é justamente isso. Aí sim, as nossas falhas, aqueles que erram, aqueles que pecam, vão pecar cada vez menos e vão se aproximar, né, vão progredir, digamos assim, avançar no caminho
da santificação. Muito legal. Então, já o corpo glorificado, ele é incorruptível, como diz essa passagem de 1 Coríntios, ou seja, não se pode corromper mais. Maravilha, você pode dar um glória a Deus por isso? Quando nós formos assuntos aos céus ou levantarmos, né, aqueles que morreram, forem ressuscitados de forma incorruptível nos seus corpos, os nossos corpos glorificados não vão ser mais tocados pelo pecado, não vão se tornar mais corruptíveis, porque é mais forte que todo pecado, orgulho e avareza. Essa glorificação, esse poder, essa preparação de Deus é muito maior, muito mais forte. Não, o pecado, o erro, o problema, a morte não vai mais nos tocar. Então isso é maravilhoso, querido. Muito bem. E ele diz lá, e o que é mortal vai se revestir também da imortalidade. Então saiba de uma coisa, a ressurreição começa dentro do seu coração e do meu coração também. Quando nós cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós entregamos a nossa vida para Ele. Há algo que acontece aqui dentro, que é uma entrega total, genuína, que vai transformar, vai fazer com que você viva por dentro, não somente por fora, sensorialmente, mas você viva e perceba a vida de Deus por dentro. Amém, querido? Você vira ressurreto. E mesmo que você morra no plano natural desta vida, o dia que o Senhor voltar, você será ressurreto em primeiro lugar, junto com todos os santos, né? Conforme Mateus no capítulo lá 27 apontava, né? Então, é esse capítulo que puxa o gancho para a segunda vinda de Cristo, o que acontecerá nesse tempo. Tá bom, querido? Então, um forte abraço para você. Nos vemos novamente, né, no próximo capítulo e continuaremos avançando sobre essa parte de ressurreição que vai ser muito boa. Nós vamos aprender e nos aprofundar ainda mais nesse tema, conjuntamente com o nosso Senhor Jesus. Tá bom? Um forte abraço para você. Fica com Deus. Um ótimo feriado.